O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa do homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Agradeçamos a Deus, caríssimos irmãos, sempre, e aproveitemos desta oportunidade de escutar a palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta e nos prepara depois para a Eucaristia. Uma e outra coisa é sempre o mesmo Jesus. Ele é a palavra de Deus, como a palavra que se torna depois corpo de Jesus, nosso alimento. Agradeçamos. De outra parte, a Eucaristia, todo mundo sabe, significa agradecimento, ação de graças. Hoje nós temos um trecho do segundo livro de Samuel, do Antigo Testamento, em que fala que Davi, além de ser rei de Jerusalém, se torna também rei de Israel, que eram dois reinos separados. Israel tinha capital Samaria e a Judéia tinha como capital Jerusalém. Depois que tem vencido todos os inimigos, Davi se torna rei também de Israel. Aí unifica o reino de Israel. E Deus tinha prometido a ele que o reino dele não teria fim. Isto 900 anos antes de Jesus. Mas nós sabemos que o reino terminou, Israel foi invadido, terminou a monarquia, mas quando o anjo Gabriel foi anunciar a Nossa Senhora, se lembra? Além de ter anunciado a ela que era escolhida para ser a mãe do Salvador Redentor, o anjo revela a Maria, lembrando estas profecias do Antigo Testamento. Ele vai sentar, o seu filho, ele vai sentar sobre o trono de seu pai Davi. E o reino dele não terá fim. O Novo Testamento complementa e realiza o Antigo Testamento. Acostumemos sempre a ter esta
familiaridade, diria, com a palavra de Deus. Não deixem passar um dia sem ler, nem que se fosse uma página da palavra de Deus. Nós ouvimos tantas palavras dos homens, nós apreciamos tantas coisas que os homens comunicam com estes meios de comunicação, que hoje estamos no apogeu da comunicação, e corremos o risco de não nos comunicar com Deus. Aproveitemos para acentuar mais este interesse, diria gostoso, alegre, filial com a palavra de Deus. E nós estamos então neste período em que Jesus, o descendente de Davi, como era São José e Nossa Senhora, descendente de Davi, sentou no trono que não vai ser debelado nunca mais. Ele já está no trono do céu, à direita do Pai, diz a Sagrada Escritura, esperando a nós também para nos reunir com Ele, para reinar junto com Ele. É porque estamos aqui na Basílica, todos unidos como irmãos e irmãs, louvando a Deus, recebendo a comunhão, nos preparando por este encontro definitivo com Deus. Não esqueçamos disto. A meta, o destino da nossa vida é encontrar definitivamente com Jesus. O reino que ninguém vai poder derrubar, nunca, por toda a eternidade, graças a Deus. Mas durante esta caminhada, todo mundo sabe que não é fácil caminhar com Jesus ao encontro deste rei que nunca será vencido por toda a eternidade. Por quê? Porque tem o inimigo dele que não dorme, que nós chamamos Satanás, não dorme. E a função dele é de incomodar a gente, porque fica com inveja danada de ver que homens e mulheres que foram sempre vítimas dele, de repente, com a chegada deste Jesus, o Filho da Imaculada Conceição de Maria, o poder e o reino dele está sendo debelado. E muitos que ele achava que eram definitivamente vítima preda dele, vão passar no reino de Jesus, como São Paulo diz. Deus Pai nos amou tanto que nos arrancou do mundo, do reino das trevas e de Satanás, mas nos colocou no reino do seu Filho Jesus. É coisa belíssima, que não são palavras poéticas, mas é a realidade, um mistério belíssimo da nossa vida cristã. Continuemos nisto. Agradeçamos todos os santos dias desta gratuita vontade benéfica de Deus que nos amou e quer que estejamos com Ele toda a eternidade, como já Jesus, Maria, o Santo está no céu. Mas, como estava dizendo, Satanás existe e incomoda a nossa vida. Mas antes de falar dele, Jesus falou no Evangelho dele, que os contemporâneos chamam de Belzebub. É uma palavra fenícia, pagão, de antigo, com que nomeamos Satanás. Jesus usa o nome Satanás, muito bem, que é aquele que acusa, que incomoda, que tenta, que empurra para o mal, Satanás. Mas antes de falar dele, é belíssimo que Jesus afirma. Quem é Jesus? É a verdade, é Deus, não pode mentir. Ele nos diz uma coisa consoladíssima para nós. Qualquer pecado, de qualquer forma, será perdoado. E qualquer blasfêmia tiver o homem pronunciado, será perdoada. Caríssimos irmãos, eu em primeiro, todos vocês, somos pecadores e pecadoras. Cada um conhece a própria vida. Grandes ou pequenos, de qual forma, todos sabem os próprios pecados. Será que nós vamos carregar esse pecado por toda a eternidade? Não, porque Jesus morreu na cruz para destruir os pecados. O pecado gera morte, tirando o pecado, tira a morte também.
o que nós esperamos como cristãos. Confiemos então na bondade de Jesus. Ele veio para perdoar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. E não se recusa nunca de perdoar a quem confia nele arrependido. Procuremos que tenhamos a graça, no momento de morrer, que não seja uma morte tão improvisa que não tem nem tempo de chamar a Deus em nossa defesa, que no momento da nossa morte, da despedida definitiva deste mundo para o outro, tenhamos a grande coragem e alegria também. Jesus, me perdoe tudo, estou arrependido, me recebe com a sua misericórdia na sua casa. E Jesus, que nos trata e nos ama como irmãos e irmãs, que são todos batizados e batizadas, com toda alegria, Ele estende o poder misericordioso de Deus, nos limpa de todos os pecados antes de morrer, porque depois não tem mais jeito, e nos introduz no reino dele. Esta experiência eu ainda não fiz, vocês também não fizeram, mas daqui a pouco vamos fazer. Para mim não falta muito tempo ainda, tá? Mas estou já me preparando para esta belíssima experiência. E vocês atrás de mim, tá? Lá a gente vai se encontrar. E terei a alegria que você vai me dizer: padre, o que disse aquela noite, tá? 22 de janeiro de 2018, ao pé da letra, tá? Foi de verdade assim mesmo. A gente se encontra aqui na casa do Pai. Ninguém vai nos arrancar de lá, nunca, 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 ninguém. Graças a Deus. Esta é a coisa mais consoladora. Agora, depois de esta coisa belíssima, temos a angústia de falar de Satanás, que é necessário falar, porque Jesus falou. E Jesus foi acusado que fazia milagres em nome de Belzebu, de Satanás. Jesus achou graça. Mas é ilógico. Se eu estou contra ele, agora eu sou amigo dele, faço milagre em nome dele. Não pode ser. Mas a maldade dos inimigos deles, dos teólogos daquele tempo e dos fariseus, era tamanha que não admitiam de elogiar a Jesus. Não podiam negar os milagres, porque na coisa real, mas achavam que os milagres é obra de Satanás. Nós, caríssimos irmãos, achamos que Satanás pode fazer milagres no sentido do bem? Não. Ele faz sempre o mal. Sempre o mal. Então Jesus nos adverte que, apesar que Deus vai perdoar qualquer pecado, qualquer blasfêmia a quem está arrependido, mas diz Jesus, o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Qual é este pecado contra o Espírito Santo? Será que eu fiz o pecado contra o Espírito Santo? Espero que não. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado daqueles escribas que aplicam a Satanás a obra de Deus. Aí não. Aí é já demais. Cuidado nós a fazer um erro de consideração que pode acontecer em alguns casos. Por exemplo, quando nós negamos a obra criadora de Deus. Tem gente que, muito passado, e talvez até o nosso tempo, vai dizendo: sim, é verdade, Deus criou o céu, a eternidade, mas esta terra, as coisas materiais, como o nosso corpo também, foi Satanás que criou. Na besteira desta, mas está sendo escrito ainda. Este é um pecado contra o Espírito Santo. Tirar a obra de Deus, aplicar ao Satanás. Mas Deus é o Criador de tudo que existe. Tudo que Deus faz é tudo belo, é tudo sagrado, como a nossa terra, o nosso corpo. Não pode fazer Deus uma coisa errada, uma coisa ruim. Deus é sempre beleza, é sempre coisa maravilhosa.
Então agradecemos a Deus de ter feito este mundo em que nos colocou e nos dar também este corpo que nós possuímos, que depois vai dar um corpo novo, melhor ainda. Outro vão dizendo, pior ainda, este negócio de Satanás, de inferno, esta coisa é lenda, é, não sei lá, conversa fiada de padres, de religiões. Na realidade não existe nada disto. Não tem demônio, não tem inferno. Então comamos e bebamos e dancemos neste mundo, porque não existe nenhuma condenação. Coitados, pior ainda, quem cai nesta armadilha, sem saber, vai dançando para o inferno. Tenhamos o cuidado a não brincar com o Espírito Santo e com o amor de Deus, que nos dá sabedoria que nós não temos, que é uma comunicação que nos dá a partir do batismo para reagir a estas lógicas ilógicas que o orgulho humano, o materialismo da vida inventa para justificar a sua descrença, o seu ateísmo, o seu materialismo eterno. Existe aqui em Belém alguém que faz pecado contra o Espírito Santo? Aí tem uma coisa pior, que nas grandes cidades do mundo existe. E de verdade não soube se em Belém existe isto que eu vou dizer. Existe em Belém igreja satânica? Eu não sei. Eu não ouvi dizer, graças a Deus. Mas na grande cidade europeia, infelizmente, tem. E nestas igrejas satânicas faz o culto a Satanás. Como nós fazemos o culto a Deus na missa, se chama missa satânica. Isto é, atribuir a Satanás o que deveria ser de Deus e dar a Satanás o culto devido a Deus, a adoração dele. Isto é demais. Deus não, Deus que é bom, criador, infinito amor, não. Eu quero cultuar ele, feio, poderoso, incrível, assassino, etc. Morte eterna, dou culto para ele. Você, caríssimo irmão, se está nesta brincadeira, está já tendo o passaporte pronto para, não digo viver, porque existe morte, não tem vida lá, para viver, conviver com ele por toda a eternidade. Não queria dizer estas coisas, mas a lógica me leva a dizer isto. Espero que ninguém caia nesta terrível situação. Mas em Belém, padre, se não tem igreja satânica, tem alguma coisa semelhante? Aí me permito de chamar a atenção, caríssimos irmãos. Padre, eu estava tão aflito, preocupado, aconteceu tanta desgraça na minha família, até de saúde, etc. Aí fui na macumba. Macumba é a igreja, a religião de Satanás. Quem vai corre o risco de contaminar a sua vida e a sua família. E se você estiver em casa, algum objeto de macumba, qualquer que seja, vai fazer uma vistoria lá no quintal, atrás da casa, onde estiver, no armário, às vezes esconde objeto que pertencia à macumba para trazer em casa, por amor de Deus, façam a limpeza geral, queimam, subterram, destruam, sem medo. Porque coisa feita na macumba pegam. Porque Satanás existe e se serve desta ingenuidade imperdoável para ocupar e contaminar as nossas famílias cristãs. Não faça isto. E se fizeram, faça penitência, peça perdão. Jesus tem esta ignorância mais do que maldade, mas pedisse a se arrepender e eliminar radicalmente tudo que é igreja satânica. E a macumba é uma igreja disfarçada, satânica. Tenho de dizer estas coisas, caríssimos irmãos, porque estou aqui para salvar a honra de Deus
e a nossa honra, que somos todo o templo do Espírito Santo, ai de nós fazer algo contra o Espírito Santo, que é a nossa felicidade, a luz de Deus, o amor de Deus. Que o amor de Deus, na sua infinita misericórdia, nos ilumine, nos libere destas coisas feias que o Satanás, que não sabe fazer coisa boa, sempre coisas feias, arranja para nós livres das artimanhas diabólicas dele, consigamos, de mão dada com Jesus, com a proteção de Nossa Senhora, continuar o caminho cristão com confiança na bondade de Deus, até quando Deus e Maria nos colocar no trono que Jesus foi nos preparar lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.